Mark Cuban está andando na corda bamba. Ele ainda não é rico, mas tem uma chance de ficar grande, muito grande. Ele está negociando a venda da sua empresa, Broadcast.com. Tendo começado apenas com alguns amigos, essa empresa foi tudo para Mark nos últimos anos. No último ano, sua empresa explodiu em popularidade e lucros, mas agora há um perigo se aproximando no horizonte, a bolha das .com. A internet cresceu muito na última década e, com isso, as ações das empresas de tecnologia dispararam. Mas agora, os especuladores acreditam que a tecnologia não está avançando no ritmo de seus investimentos. Investidores importantes começam a sair. Acertar o momento é a diferença entre vender por bilhões ou por centavos? Mark Cuban precisa lucrar com o enorme sucesso da Broadcast.com ou corre o risco de perder praticamente tudo o que deseja para entrar na BBC? Nunca vou esquecer de conversar com Mark sobre para onde você iria com essa transmissão. Ele respondeu: vou para a BBC, Clube dos Garotos Bilionários. Cuban tem incansavelmente promovido hype e publicidade para a transmissão nos últimos 4 meses, mas os compradores estão hesitantes em aceitar sua oferta. As cartas estão contra ele. Mark conseguirá atrair investidores para um negócio fadado ao fracasso? Voltando no tempo, estamos nos anos 50, com a América em expansão. É uma época de oportunidades de negócios e crescimento. É a era do sonho americano. Nesse contexto, Mark Cuban nasce em uma família judia de imigrantes de segunda geração, no subúrbio de Mount Lebanon, em Pittsburgh. Seus avós mudaram o sobrenome de Chabenissky para Cuban para soar mais americano. Seu pai trabalha equipando carros e sua mãe troca de emprego toda semana. São origens humildes, um início de bebê gorila das costas prateadas. Semelhante às oportunidades de negócios em expansão que caracterizaram os anos 1950, Mark Cuban é empreendedor desde jovem. Nessa época, muitos jovens americanos estão encontrando maneiras de ganhar um dinheiro extra, assim como fazemos na Diga Universidade. Mas Cuban é diferente. Ele ama esportes e seu esporte favorito é o basquete. Só tem um problema. Ele não pode continuar jogando na quadra com tênis rasgados e sendo zoado pelos amigos. No começo, Cuban pede aos pais um novo par de tênis de basquete, mas vindo de uma família de classe trabalhadora, esse tipo de gasto é difícil. A solução: Mark Cuban põe a mão na massa. Ele começa todo tipo de empreendimento, primeiro com qualquer coisa que consegue, cartas de beisebol e sacos de lixo. Sempre soube que gostava de negócios e comecei meus primeiros aos 9, 10, 12 anos. O quê? Espera aí. O que você estava fazendo com 9 e 10 anos? Com 9 anos eu comprava e vendia figurinhas de beisebol. Aos 12, ele inicia seu primeiro negócio vendendo sacos de lixo no bairro. Aos 14, começa uma empresa de colecionismo de selos. Comecei uma empresa de selos com 25 centavos, comprei um selo e terminei com $50. Pensando, se conseguir isso, posso fazer qualquer coisa. Assim que pode pagar, Cubano compra um par de tênis de basquete caros. Para Cubano, nada se compara à emoção de construir um negócio do zero. Ele tem sucesso por fazer tudo do seu jeito e nunca aceitar não. Ele escolhe a escola de negócios Kelly apenas pela mensalidade mais acessível. Enquanto está na universidade, Cubano aplica na prática o que aprende nas aulas. Ele ensina dança disco, organiza uma corrente de cartas e, em um de seus primeiros grandes projetos, abre um bar perto da universidade. Em mais de 35 anos de ensino, nunca tive um aluno que iniciasse um negócio enquanto cursava graduação ou mestrado em administração no campus. Ele abriu o Motley's, que virou, na minha opinião, o melhor bar da cidade. Apesar do fechamento de seu primeiro negócio, Mark Cuban agora possui ampla experiência e conexões para aproveitar futuramente. Uma das suas conexões mais importantes, no entanto, é com um assistente, embora aparentemente sem importância. Encontrar um assistente pessoal muda tudo para Mark. Ele está no início da sua carreira. Então, há muitas coisas que um assistente pessoal pode fazer. Que tal deixar seu assistente construir sua marca pessoal online? Eles podem te ajudar a criar um site, desenvolver uma presença nas redes sociais, aumentar seus seguidores interagindo com outros perfis e líderes do setor. Ou, melhor ainda, deixe seu assistente ajudar na busca e candidatura a empregos. Eles podem te ajudar identificando vagas de emprego, personalizando seu currículo e carta de apresentação e enviando candidaturas em seu nome. Por fim, por que não deixar seu assistente te ajudar com tarefas de networking e mentoria, como identificar mentores em potencial e eventos de networking, agendar reuniões e fazer o acompanhamento com contatos?
Ele começa a trabalhar no Banco Mellon logo após se formar em 1981. Cuban ainda tinha muito a conquistar antes de se tornar um tubarão por mérito próprio. Mas o próximo capítulo da vida dele é o motivo pelo qual ele é um nome conhecido pelo sucesso hoje em dia. Querendo uma mudança de ares? Em 1982, Cuban se muda para Dallas, Texas, e trabalha como vendedor na Your Business Software, uma das primeiras empresas de software do estado. Cuban é um vendedor eletrizante, sempre indo além do esperado. Uma manhã, ele tira um tempo para se encontrar com um cliente e garantir mais negócios, em vez de abrir a loja. Quero dizer, dá para culpar ele? Aparentemente, a Your Business Software pode. O chefe não gosta que Cuban faça as coisas do jeito dele, e ele é demitido. Menos de um ano no emprego, Cuban decide se vingar da forma perfeita. Mark Cuban começa sua própria empresa, MicroSolutions, uma declaração aberta de guerra contra a Your Business Software. A empresa é uma das pioneiras na revenda de software para negócios em modernização nos Estados Unidos. Depois de fazer a MicroSolutions crescer para mais de 30 milhões de dólares em receita, ele a vende para a CompuServe. O preço, 6 milhões, em 1992. E eu me aposentei? E você se aposentou. E o que fez com esse dinheiro? Sua maior compra? Minha maior compra. Eu comprei um passe vitalício na American Airlines e tinha uma missão em mente. Festa. Eu queria poder ir para o maior número de países ao redor do mundo que eu conseguisse. E ficar bêbado com o maior número de pessoas que eu conseguisse. Cuban está pronto para festejar, mas um colega da faculdade dele, Todd Wagner, se aproxima com uma proposta irrecusável. A proposta de Wagner é simples. Muitas pessoas querem ver seus times esportivos favoritos, mas geralmente estão ocupadas ou fora durante os jogos. Por que não usar a internet para transmitir ao vivo imagens das partidas esportivas? Ele chama isso de AudioNet, e Cuban apoia totalmente a ideia. O amor compartilhado de Wagner e Cuban pelo futebol americano universitário e outros esportes levou à criação de uma das primeiras plataformas de transmissão em massa na internet. Ele me sentou e disse: olha, eu tenho essa ideia de que podemos ouvir os eventos esportivos de basquete de Indiana, sabe? Em qualquer lugar do mundo, usando a internet. Considere isso uma versão primitiva do Twitch, permitindo que pessoas assistam transmissões ao vivo de televisão de qualquer lugar do mundo. Exceto, bem, sem todo aquele drama desnecessário. Parece simples agora, mas na época, Broadcast.com era revolucionário. De repente, criaremos novos hábitos. Em vez de ligar a TV ou esperar chegar em casa, você acessará imediatamente um site como o Broadcast.com. Você poderá acessar a versão sem cortes do vídeo assim que disponível. Em 1998, a dupla Cubano e Wagner renomeou a empresa para Broadcast.com e se preparou para abrir o capital. Com oferta pública inicial de $18 americanos por ação, as ações fecharam a 62,75. Na época, isso estabeleceu um recorde para o maior aumento percentual em um dia de abertura, com aumento superior a 344% em relação à oferta pública inicial no dia da abertura. Cuban é um sucesso recorde e, com isso, Mark Cuban se torna um nome conhecido em todos os lares. Ele é humilde o suficiente para reconhecer o papel da sorte no sucesso nos negócios. Tive uma empresa, Broadcast.com, que abriu capital na hora certa, quando o mercado de ações da internet estava em alta. Mas ele ainda não é bilionário. Mark Cuban está se divertindo ganhando milhões, mas sabe quando é hora de sair. A era de ouro da internet no início não vai durar para sempre. Todos achavam que podiam enriquecer rápido. Do investidor comum ao banco de investimentos, parecia que o dinheiro brotava nas ruas. Melhor sacar enquanto o Broadcast.com ainda está no auge. Mas Mark Cuban quer sair em grande estilo, então é hora do evento de streaming do século. Para o Super Bowl de 1999, a Broadcast.com fecha um acordo especial para exibir um anúncio da Victoria's Secret. Isso mesmo. A Broadcast.com ganhou popularidade mundial por hospedar um anúncio da Victoria's Secret. Essa jogada lhes rendeu um número sem precedentes de 2 milhões de espectadores. Parece pouco hoje em dia, mas em 1999, quando a maioria das pessoas usava internet de escada, isso quebrou recordes. Esse é exatamente o tipo de publicidade que Mark Cuban precisava para colocar sua empresa no mapa, e funciona de forma espetacular. Nesse momento, o Yahoo busca ganhar vantagem sobre concorrentes em rápido crescimento como o Google.
Com a recente ascensão da Broadcast.com, Mark Cuban fecha um acordo excepcionalmente lucrativo, vendendo a empresa por inacreditáveis 5,7 bilhões de dólares. Mark Cuban agora realizou seu sonho. Ele faz parte do clube dos bilionários. Ironicamente, porém, a popularidade da Broadcast.com despenca após a venda. Porque o Yahoo comprou e o que fez depois. Certo. Agora, o Yahoo estragou tudo? Sem dúvida, eles arruinaram tudo justo quando a bolha das ações estourou e o conselho decidiu cortar tudo. Então eles cortaram tudo o que tinham, sabe, exceto o básico, e estragaram tudo. Feio. É o fim de uma era. Agora, um desafio ainda maior espera Mark Cuban. Depois de dominar o mundo dos negócios, Mark Cuban procura uma nova arena para competir, ou, mais precisamente, uma nova quadra. Agora, Cuban volta sua atenção para a única coisa que ele ama mais do que negócios: banho de gelo com Kevin Hart. Não é bem isso, é basquete. Em 2000, ele adquire a participação majoritária em seu time favorito, o Dallas Mavericks. Atualmente, eles são o pior time da National Basketball Association, talvez até da Women's National Basketball Association, mas Cuban quer levar seu novo time a vitórias de verdade. Você tem que começar a dar para esses caras que vieram de programas problemáticos, vamos chamar assim, o pensamento de que eles podem vencer, mas que deles se espera a vitória. Novo dono, novas mudanças. Cuban rapidamente muda tudo para fazer as alterações necessárias para vencer. Cuban é o dono desse time e quer mostrar isso. A maioria dos donos de times assiste aos jogos nas áreas VIP, mas Mark Cuban está lá na beira da quadra em todas as partidas. E ele não mede palavras. Sem a Associação Nacional de Basquete controlando o tempo, Associação Nacional de Basquete controlando o tempo, meu trabalho é defender meus caras e se eu achar que algo está errado, vou fazer algo a respeito. Ele chegou a ser multado em US$ 500 mil por seus comentários raivosos. Seu trash talk foi tão bom que você até soltou um palavrão antes do jogo aqui quando eu te entrevistei. Acabei de ser informada que você foi multado em $15 mil. Mas tudo bem, porque vai pra uma boa causa, vai pra Cyber Smile. Você se arrepende do palavrão ou mantém o que disse? Se eu falar de novo, pago mais 15 mil? Você quer aumentar pra 30 mil? Dane-se. Mas essa abordagem prática compensa. Em 2001, pela primeira vez em mais de 10 anos, o Dallas Mavericks chega aos playoffs. Além disso, com um bilionário famoso como Cuban nos jogos, o Mavericks vira uma sensação. O valor do time salta mais de $50 milhões e a presença nos jogos aumenta 35%. Mas eles ainda não venceram. Em 2006, com um embalo a seu favor, o Mavericks avança com uma vantagem de 2 jogos contra o Miami Heat. Mas no último momento, eles vacilam e deixam o Heat passar à frente. O Tubarão não aceita isso. Mark Cuban. Furioso. Quando ele estava irritado, podia muito bem ser o próprio Satanás. Os jogadores literalmente corriam para o outro lado no vestiário. Vendo a necessidade de mudar a estratégia. 4 anos depois, Cubano muda a equipe, contrata técnico, escolhe estrelas no draft e exige treinos mais intensos. Tudo isso enquanto Cubano enfrenta um processo judicial movido pelo governo dos Estados Unidos sob acusações de uso de informação privilegiada. Finalmente, depois de chegar às finais na temporada de 2011, o Dallas Mavericks conquista a vitória contra o Miami Heat, tornando-se os campeões que Mark Cubano sempre sonhou. E de repente começou um coro. Obrigado, Mark. Obrigado, Mark. Obrigado, Mark. Quantas vezes você já ouviu um ginásio inteiro cantando assim? Agradecer ao dono do time, isso é realmente único. Mark Cuban revolucionou setores ao comprar um time de basquete em decadência e torná-lo um dos melhores da Associação Nacional de Basquete, ganhando $211 milhões por ano apenas por ser dono do Dallas Mavericks. Para Mark Cuban, tudo se resume a velocidade e eficácia. Ele se veste de forma casual e fala o que pensa, algo que não se espera de um bilionário típico. Basta ir e fazer o trabalho. Se as pessoas fizerem isso, podem até ser um pouco rudes, mas é mais fácil lidar com isso do que tentar motivar quem não quer trabalhar. Mark Cuban é um tubarão por um motivo, porque ele é determinado, atento e pronto para aproveitar uma oportunidade quando ela aparece. Mas Mark Cuban também é cuidadoso ao avaliar o quão boas as oportunidades realmente são. E que melhor exemplo disso do que o Shark Tank? É o programa onde empreendedores aspirantes apresentam suas ideias e competem por investimentos de um painel de tubarões de negócios ricos. Mark Cuban nunca hesitou em expressar sua opinião sobre propostas em que investe.
Você está investindo em ar? Isso é tudo besteira, Roberto. É tudo besteira em todos os aspectos. Você é um verdadeiro vigarista. Como vocês podem ser tão ingênuos? O programa é uma jogada genial para direcionar mais atenção ao cubano e aos outros tubarões, enquanto adquire mais talentos através do drama televisivo. O cubano até estreia em Sharknado 3 como o presidente americano. Além disso, o cubano permitiu por um tempo que fãs comprassem produtos oficiais do Dallas Mavericks com Dogecoin. E ele também é dono de uma cidade de 31 hectares chamada Mustang, no Texas, porque um amigo precisava vender. Mas tudo isso é secundário comparado ao Shark Tank. Mesmo com a fama de não medir as palavras, cubano coloca o dinheiro onde fala e sempre cumpre o que promete. Apesar de não estar livre de controvérsias, Mark Cubano não é o cara mais inteligente, na minha opinião. Ele é só um desses caras intensos que na verdade não são tão inteligentes, só muito intensos. Mandou mal no Dança dos Famosos. Agora Cubano entra em outra arena no Texas, enquanto enfrenta acusações federais de uso de informação privilegiada. Mesmo assim, Cubano se destaca por uma ética de trabalho incrível, uma história de superação no basquete e empreendimentos paralelos interessantes, como sua empresa Cost Plus Drugs. Podemos realmente transformar o setor de medicamentos. E foi isso que fizemos com o costplusdrugs.com. Ame-o ou odeio, Mark vai contra a corrente. Ele não parece um bilionário típico, não fala como um e também não age como um. Porque nada disso importa na busca pela riqueza. Então, o que importa? Então, é entender qual é o seu conjunto de habilidades, encontrar o lugar certo para usar essas habilidades e então ir atrás disso.